Todas temos uma caminhada, a maneira de viver, onde que nós tomamos decisões, fazemos opções e coisas acontecem na nossa vida, vivemos circunstâncias, coisas que acontecem. Isto tudo faz que nós somos aquilo que nós somos hoje. E hoje nós vamos continuar a falar com o Bispo Ângelo, que é de Maputo, e acabamos que finalmente, depois de muito tempo, né? Primeiro ele demorou bastante para entregar a vida a Jesus para ser salvo, entretanto depois foi começando a servir. Depois, quando o Bispo então pediu para ele entrar a tempo integral, servir a Deus o tempo inteiro, ele disse, vá lá falar a casa com a sua esposa, ele demorou 2 anos. 2 anos, então, depois de 2 anos, então, tomou finalmente a decisão. Ficamos aí, né? Ficamos aí, exatamente, Bispa. Bispa, falando, continuando, dando continuidade, falávamos do tempo. Foram os 2 anos e depois fui apresentar-me. Já agora, durante esses 2 anos, você sentia-se bem quando estava a servir? Como é que sentia? Não sentia que Deus lhe estava a falar mais vezes ou estava a resistir? Sentia-me bem quando estivesse a servir, mas ao mesmo tempo sabia que não estava a dar o meu melhor para Deus. Porque eu sentia que o dividir a minha vida secular com a vida ministerial não estava certo. Eu deveria estar apenas na vida ministerial. Eu sentia isto. E quando eu chegasse a casa, conforme eu já teria dito, a minha esposa sempre dizia, tu estás a fugir a Deus. Ela falava isso? Ela falava Chegava isso. em casa e estava meia, pronto, não estava 100%. Porque ela via as minhas lutas internas, às vezes momentos de frustração, sem um motivo aparente. Sim, porque tinha um emprego, tinha dinheiro, tudo. Sim. Né? E ela dizia sempre para mim, tu estás a fugir a Deus. Tu tens que ir falar com o bispo. Eu disse, não, eu ia falar com o bispo. Deus tem que falar-me a mim também. Então comecei a encontrar alguma coisa para me esquivar. Às vezes, quase sem querer, né, estava a dizer que Deus tem que aparecer de uma certa maneira. Sim. Porque queria ouvir a Deus da minha maneira. Mas no fundo, bispa, eu sabia que não. Eu estou na posição errada. Sim. Então, até que um dia... Já sabia que Deus já tinha falado. Já sabia. E na altura eu ia à consulta pastoral também. Eu me recordo que me davam muito exemplo de Jonas. Ok. Li muita história de Jonas, então eu sabia que havia um Jonas dentro de mim. Então, quando fui lá apresentar-me, comecei a servir e eu queria mesmo pegar a partir deste ponto, Bispo, para desenvolver agora, que é o que o apóstolo tem estado a explicar do eu. Sim. Porque quando eu vou a servir a tempo inteiro, eu entro, por assim dizer, numa fase em que Deus começa a ensinar-me. E uma das grandes maneiras que Deus nos tem ensinado no nosso ministério pessoal é tirar todas as coisas que seriam para nós alavancas e tudo mais. E essa fase foi uma fase de treinamento, que na verdade ela continua, como o Bispo estava aqui a falar, ela continua. E foi uma fase muito bonita, muito importante para a minha vida hoje, que é aprender a confiar e depender de Deus. E encontrar felicidade em Deus, sem estar preocupado com outras seguranças. Então, esse foi um grande exercício. Então, Deus foi tirando coisas ou de coração ou de vida, qualquer coisa assim? Ou como que explica? Só para explicar melhor. Por exemplo, há uma parte que eu acabei me esquecendo de contar. Eu, no entretanto, associado ao desporto também, estive no motociclismo, que é o grupo chamado dos Motors, né? Em Maputo também tem. Eu andei durante muitos anos, que é uma coisa que eu gosto muito, que é de motas. Então, eu andava naquele meio. Só que o que acontecia na altura, Bispa? As motas de grande valor, elas eram encontradas facilmente no mercado ilegal. Exatamente, que era aquilo que nós queríamos. Então, nós encontrávamos, ou se comprássemos uma moto legal, depois para trazer para Moçambique, a documentação não era legal. Então, eu antes de me converter, andava também nisto. E eu tinha uma moto. Dentre tantas que eu tinha, quando eu me converti, na altura também tinha uma, e ela estava ali. Entrou para a conversão comigo. Mas quando eu comecei a servir a Deus... Você ia à igreja da moto? Sim. Naquela moto? Durante um tempo, exatamente. Para quem gosta de motas, é uma BMW, na altura R1100. É uma coisa, aquelas grandes, não sei o quê. Só que eu comecei a sentir que
aquilo já não faz... Eu não podia ter aquilo comigo. Sim. Eu recordo que eu entrei para um dos sites, porque elas vinham da África do Sul, porque em Moçambique não tem a venda essas modas. Entrei para o site, já procura da proveniência e tudo mais, porque eu queria devolver. Sim. Então, Deus começou a fazer essas transformações. Sentiste uma coisa, pá, isso tem a ver com a alegridade. Exato, então comecei a sair dessas coisas, amizades também, comecei a cortar muitas amizades, houve essa transformação. Sim. E não fui diferente como muitos choques familiares. Conforme eu disse à bispa, eu fui criado ou educado pela minha irmã mais velha. Sim. Mas quando eu me converti, partiu todas as expectativas que ela tinha de mim. Então, entramos num momento de colisão. Já não tínhamos uma boa relação. Porque ela achava que a igreja está a fazer uma lavagem cerebral, porque estou a ser desviado. Então, eu comecei a perder esse lado familiar também. Enquanto uns amigos conseguiu ganhar pela transformação de vida, mas dentro de casa não. Sim. Dentro de casa começaram a pensar que eu estou a ser desviado. E depois, como foi a minha esposa que apresentou uma igreja... Houve um problema, então... Muito grande. Então foi ela, desde que eu conheci, então mudei, estou desviado e já não sou o mesmo por em diante. Tu mudaste o meu irmão, pronto. Irmão para minha irmã e a minha mãe também. Fiquei um filho diferente, então houve esta fase então, difícil. Então a sua esposa ficou mal de fita lá? Ficou. Muito mal da fita. Então, houve esta fase em que a minha família mais próxima, que era os meus familiares mais próximos, que era minha mãe e minha irmã, se distanciaram. Então, ficamos muitos anos sem nos falar, por causa da igreja. E eu continuei firme, porque eu sabia que eu tinha encontrado a paz, a verdadeira paz. Eu tinha encontrado. E me mantive firme, bispa. E graças a Deus, hoje a opinião já mudou, graças a Deus. E foi um momento de luta. Eu acredito que há várias pessoas também que enfrentam essas coisas, mas o conselho que eu poderia dar é prevalecer firmes e constantes, porque ou as pessoas se vão convencer ou as pessoas vão aceitar. Mas, quer dizer, ou a pessoa então vai viver a pessoa que a outra pessoa quer para você, ou então você segue a vida de Deus. Exatamente. E hoje o apóstolo estava a ensinar-nos muito a questão do eu, conforme ele dizia. Eu tive que aprender alargar o meu eu, o meu acho e aceitar aquilo que Deus quer, ser guiado por Deus. E uma das primeiras coisas, quando entrei a tempo inteiro, fui tirado da regional onde eu estava, fui colocado numa igreja, que é a igreja da Matola, que foi uma boa experiência, mas depois fui de lá, depois houve uma necessidade, fui ao Alto Maié. Então, essas mudanças todas fazem com que a pessoa sinta que a minha vida já não é mais minha. Sim, a pessoa está cá e de repente está ali, depois faz vai aquilo. Para outro lado Exatamente. E nós vamos crescendo e aprendendo com Deus que já não somos donos da nossa própria vida. Porque eu era muito dono da minha vida. Porque não tinha um pai para dizer isto pode, isso não pode. Estava habituado. Na verdade, tomar as decisões sozinho. Sozinho. E de repente tem alguém que me praticamente conduz. Claro, por intermédio de Deus, mas nós não servimos a Deus se não for pelas lideranças que estão instituídas. Então também foi um treino. Foi um treino muito bom. Então, porque você entrou ao tempo integral, quer dizer, depois pronto, quer dizer, talvez já tinha uma expectativa, vou fazer isso, porque já tenho essa experiência e talvez não foi bem assim, ou foi? Quanto a tempo integral, bispa, na verdade, quando eu entrei, não tinha expectativa nenhuma. Não tinha? Quando eu decidi largar as coisas que eu estava a fazer... Então, eu quero essa vida de qualquer jeito. Sim, eu não sei o que eu vou fazer. Eu sempre dizia assim para a minha esposa, eu vou, porque eu sei que é isto que Deus quer, mas não sei onde vou, o que vou fazer, não sei nada. Mesmo. E vou lá e vou me apresentar. E foi assim. E é isto que chocou a opinião pública, porque eles perguntavam, tudo bem, tu deixaste de trabalhar, estás na igreja, vais fazer o que lá? E eles sentiam que eu também não sabia. Diziam, não, tu não estás bom da cabeça. Não, ia lá, pronto, ele vai lá, mas agora ele vai ser isso, vai ter este título, vai fazer este tipo de coisa. Pronto. Eles não sabiam. E começou assim a outra fase da caminhada. É isso, né? Então, esta fase que está agora. Esta fase que estou agora, bispa. Então, uma boa fase. É uma boa fase. Eu tenho estado hoje, pronto, dentro do trabalho todo que nós temos, mas também de forma particular no Ministério, tenho estado a usar um pouco da imagem que eu tenho na sociedade, porque as pessoas conhecem, para levar Jesus às pessoas. Este é um dos meus maiores propósitos, quando eu tenho oportunidade e tento agarrar todas as oportunidades para
levar Jesus a eles. E graças a Deus, com êxito, uns e outros que fazem parte daquele lado, já estão aqui comigo. Já consegui levar alguns amigos aos batismos, alguns estão a servir. E isso é o maior ganho. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. Isso acontece, né? Então, olhando assim para trás, quer dizer, está a viver um paz, uma alegria que... Estou, Bispo. Sim. Estou. Porque muitas vezes as pessoas andam atrás de dinheiro, eles querem essas posições, querem essas coisas todas, mas quer dizer, o seu caso foi diferente. Você tive essas escolhas. Há um tema que o apóstolo trouxe, de todos eles que ele tem trazido, que são uma grande bênção, que é os deuses deste século. Sim. Eu tenho estado a ministrar muito, até a nível de diáconos na igreja. Por quê? Porque hoje a sociedade ela impõe, por causa das mídias, redes sociais, um gênero, um modo de vida. Sim. Tudo a levar para a fama. Os jovens, na vida secular, eles têm os ícones, não é? Os ídolos e tudo mais, que é tudo fama. Sim. Então, eu tenho estado a levar para eles que eu conheço esse lado do Bispo da Fama. Alguns dos que eram os meus ex-colegas são artistas musicais e não sei o quê. Conheço esse lado. E sei muito bem que nós que temos Jesus e aceitamos Jesus, na verdade é que somos os privilegiados. Sim. Ou seja, a maior glória que há de viver nesta vida é estar em Cristo e não aquela. Por isso que quando eu entro naqueles debates que o apóstolo já nos ensinou a ser sábios, eu não discuto o evangelho, como o apóstolo explica, quando foi convidado com os pilotos e não sei o quê. Então eu vi essa mensagem há muito tempo e tenho usado o mesmo método. Às vezes eles provocam, eu não discuto, mas há uma coisa que eu lhes digo, eu conheço os dois lados e eles só conhecem um. Então eu estou em vantagem. Pois é, você fez a sua opção, eles não fizeram opção nenhuma porque estão com medo ou não. É o desconhecido. Exato. Então conheço aquele lado que muitas das vezes o mundo e o sistema usa para influenciar o jovem. E eu sei que aquilo não tem nada de bom. Não tem nada de bom. Então, quando eu me converto e começo a fazer a minha caminhada, e deixo estas coisas... Quando você olha agora para amigos antigos que estão nesse mundo, quer dizer, porque você, na verdade, saiu de lá, fugiu de lá, né? Porque vi o caminho certo. Entretanto, olhando agora para essas pessoas ficarem lá, então, quer dizer, está, na verdade, a ver uma vida que eles têm, que você podia ter tido lá. Exatamente. Né? Então, como é que está a vida deles? É uma vida vazia e uma das áreas, Bispa, e aproveito a oportunidade de estar aqui diante da Bispa, que nós temos ministrado muito a estas pessoas, era da família. Porque é a área mais crítica que a sociedade tem hoje, é na família. A maioria dos casamentos jovens, o índice dos casamentos versus as separações, o divórcio é muito grande. É muito grande. Então, quando eles vêm, aproximam-se a mim, na maioria das vezes, o assunto é família. E, graças a Deus, no nosso ministério, nós temos suplemento suficiente para esta área. Eu tenho vários amigos, Bispa, que têm os manuais da Bispa. Vários, que os converti através desta área, que era de família. Por quê? Porque eles pensam assim. O Ângelo, desde que o conhecemos, mesmo antes de ser convertido, pronto, casou-se e casei-me na igreja. Casou-se, desde lá até aqui, nunca... ouvimos qualquer coisa de... Então, eles veem que alguma coisa eles têm que nós precisamos. Então, quando eles vêm a pedir ajuda, eles sabem que vão encontrar a fórmula da solução que nós temos, graças a Deus. Então, tenho estado a usar este meio também para evangelizar e também levar as pessoas a caminhada com Deus. Sim, porque uma pessoa, quer dizer, que está nesses mundos, nessas outras coisas, quer dizer, quem manda ali são os eus. São os eus. E os eus num casamento não dá, né? Não, Bispo. E é uma vida muito fictícia, porque por fora é muito bonito. É muita aparência, né? É muita aparência, mas a realidade é bem triste. Sim. E quando eles descem fundo e eles conversam, abrem-se. Porque é uma área também que dificilmente as pessoas abrem-se. Claro, porque pressa tem tudo, eles não podem deixar cair esta aparência, né? Porque... A máscara, como nós dissemos. Então, quando eles vêm a procurar-me a mim, ou pessoas da igreja, não é só comigo, com muitos outros, eles já vêm na perspectiva de eu tenho um problema. Estou a falar com alguém da igreja. E quando é amigo, sempre há aquela facilidade. Então, nós temos estado a aproveitar, eu particularmente, esta parte para ir os resgatar. Porque eu tenho dito assim, Deus me tirou de lá, não porque eu era melhor do que os outros. Ele tirou-me, graças a Deus por isso. Então, qual é a minha missão, Bispa? É
levar esta palavra aos que lá ficaram. Eu acredito que também este é um dos propósitos que Deus, o apóstolo nos explica que cada semente produz segundo a sua semelhança. Então, se eu fui tirado daquele meio, porque é um meio que também a igreja tradicional, ou as igrejas tradicionais evangélicas, por assim dizer, não alcançavam. Sim, porque não tem ligação, né? Não tem ligação. Os jovens da igreja não conhecem aquele meio. Muitas famílias que já nasceram na igreja, os jovens nem conhecem aquele meio. Então, eu o conheço, eu já estive lá. Então, eu acredito que sou uma porta, uma ponte para chegar até eles. Sim, porque, na verdade, quando Jesus disse para ir para pregar o evangelho a toda parte do mundo, quer dizer, este é o mundo que você conhece, onde você é conhecido, onde as pessoas lhe conhecem. Tem essas pessoas com quem você andava, quer dizer, então... Há uma porta aberta. Há uma porta aberta. As pessoas olhando para si, né? Isso para qualquer área, na verdade, qualquer pessoa que vem de um certo tipo de estilo. As pessoas olham e se identificam já com a pessoa. Exatamente. E vê, esta pessoa, na verdade, é como eu, nós fizemos as coisas juntos, agora ele está ali. Exatamente. E ele está bem. Sim. E ninguém sabe, mas na verdade eu não estou bem. Sim. Porque tem este máscara, exatamente. né? E chega este momento que a pessoa mantém uma máscara há muito tempo, né? Sim. E, Bispo, uma outra vantagem também que o Ministério tem, é o meu ponto de vista, é não ser assim de um carisma religioso, porque as pessoas estavam acostumadas a ver alguém que se converteu a mudar completamente da sua aparência exterior. Não é que a pessoa não deva mudar, mas se for uma mulher, um vestido muito comprido, já não põe adereços como brincos, não sei o quê. Se é homem também, está constantemente, só camisa, gravata. Eles cruzam-se comigo, por exemplo, no ginásio. Eu continuo a ir ao ginásio? Sim, sempre que posso. Sempre que posso. Não é? Sim, já não é domingo que é santificado para ginásio, não. Quando posso. Porque eu também faço o PDC na igreja às 6, então das 6 às 7 é o PDC, então dá um intervalo, às vezes vou fazer um bocadinho de ginástica nesse tempo intermédio. Eles cruzam-se comigo, por exemplo, a correr na marginal da praia, então eles conseguem ver que não perdi aquilo que para eles... No conceito... porque às vezes são conceitos errados. Conceitos que ele tem, né? Sim. Esse preconceito que tem. Não, eu não posso ir lá porque imagina se eu gosto. Exato, depois eu tenho que mudar isso tudo, quer dizer. Sim, exatamente. Então, estas coisas também fazem com que a nossa igreja seja um cartaz de visita para muitas pessoas, particularmente na classe jovem. E na sociedade moçambicana, a Igreja Maná veio a revolucionar esta área, por assim dizer. É uma igreja que até é identificada como uma igreja de jovens. Embora, graças a Deus, não tem só jovens, mas as pessoas também vão crescendo, né? E não vão saia, senão é ideia. Exatamente. Mas uma coisa interessante, Bispo, é que as mães também têm como referência a igreja para levar os filhos. E levando os filhos também acabam ficando. Exatamente. Mas as mães, o quê? De filhos pequeninas? Ou de jovens. De jovens. Nós temos exemplos de muitas mães que vieram à igreja por causa do casamento dos filhos que não ia bem. Elas próprias foram à igreja para orar e pedir ajuda e tudo mais. Para o casamento do filho, qualquer coisa Sim. Há muito disto lá. Então acabam depois convidando o filho. Olha, vem à igreja, tem um pastor também que está ali e vai ajudar. Então nós conseguimos ganhar as famílias também desta maneira. Então, isso que é uma boa experiência. Sim. Então, e uma palavra que você quer assim, deixar lá para os jovens, aquela pessoa que na verdade está com esses sonhos, essas coisas no coração, né? Pronto. Exato. Uma coisa que você quer dizer? Bom, eu quero para todos aqueles jovens que estão, na verdade, na ilusão, porque é uma ilusão, o apóstolo nos tem ensinado que são os deuses, os ícones que o mundo nos quer dar, dizer que o único que é digno de ser seguido, que é o exemplo, que é o modelo, é Jesus Cristo. Então, se você tem outros deuses, por assim dizer, você tem outros ícones, é um caminho do engano. Se você quer encontrar a verdadeira felicidade e satisfação de vida, é só mesmo em Cristo. Não só neste presente, com a vantagem também do século vindouro, assim como diz a Bíblia. Então, eu quero estender esse convite para você que me está a ver. Entregue a sua vida a Jesus. Se você já está a fazer a sua caminhada, procure cada vez mais estar na vontade de Deus. Este é o meu conselho. Sim, é muito importante isso. E, na verdade, né, o Ângelo estava a dizer, a sua vida tem 3 fases, né? Sim. Tem esta primeira, que
Da infância até a pré-adolescência. Da infância, onde o pai estava presente, onde Exato, tinha tudo, não tinha necessidade nenhuma, de repente muda. Exatamente. E chegam, de repente em o lar o pai já não está, e há necessidades, há problemas e precisa de ajudas. Então depois então é a fase... O final feliz. O final feliz. O final feliz, quer dizer, ainda demorou um pouquinho, né? Sim, sim, sim. Pronto, porque tinha... Porque também, isto às vezes é importante também dizer, porque as pessoas às vezes, não, essas coisas, o mundo não presta. Sim. Mas o mundo, na verdade, tem um certo brilho. Sim, sim. Tem e atrai porque tem coisas a oferecer. Exato. Só que comparado ao que Deus tem, não é nada. Exatamente. Porque é como que eu estava a dizer, é uma ilusão. É uma ilusão. Parece uma coisa, mas não Parece, é. E uma pessoa que anda ali, mesmo quando você diz que... foi para casa falar com a sua esposa para ver se ia servir tempo integral ou não. Quer dizer, você estava lá a viver lá, devia ter tudo, mas se a pessoa não tem o paz interno, se não está no lugar onde Deus quer que a pessoa esteja, a pessoa é infeliz. Exatamente. E fora que os caminhos todos do diabo, do mundo, quer dizer, é este brilho todo, mas na verdade não tem lá nada. Exato. E no final vai acabar para destruir. Destruir a família, casamento, filhos, quer dizer... a vida toda. Sim. É um vazio, Bispa, porque eles vão correndo sempre para suprir uma necessidade interna que ela não é suprível, a não ser por Deus. Há um lugar que pertence a Deus e as pessoas vão à procura. São as festas, é isto, são as modas e não alcançam nunca a alegria. Sim. Sim, não alcançam. E infelizmente muitos jovens, e não são jovens, sim, sim. Que estão a andar essas coisas e outras pessoas também que estão a andar atrás de dinheiro porque estão à procura isso, né? E às vezes o que se vê também é que uma pessoa que já tem tudo, ou que já teve tudo, chega à conclusão, olha, isto em final, eu continuo com este vazio. E na verdade você estava nessa situação também. Quer dizer, tem tudo, mas falta, não está. Sim, estava vazio. Sim, estava mesmo. Então no dia que entregou a vida a Jesus, então aí que Jesus preencheu este vazio. Preenchi e aconteceu algo muito, muito curioso, é que eu não queria sair da igreja. Não queria o quê? Sair da igreja. Não queria sair. Eu entrava para a igreja... O tempo passava lá sem eu me aperceber. Eu disse, não é possível, como é que eu não consigo deixar de estar aqui na igreja? Eram ensaios, era isto, era aquilo, eram as limpezas, estava em tudo. E tudo aquilo que eu punha as mãos e fazia me trazia alegria. Sim. Fazia-me alegria. Eu saí, eu recordo-me que na primeira fase do meu ministério, os sábados, ninguém me encontrava. O pessoal do louvor ensaiava até às 12 horas, depois fechavam as portas da igreja. Mas eu já era co-pastor na altura, ficava na igreja até às 6 da tarde. Ficava sozinho, ficava ali. Era uma alegria muito grande. Viver na casa do Senhor. É este salmo que diz, não é? Sim. Melhor um dia viver na casa do Senhor do que 1000 anos lá fora. Verdade. E que, na verdade, comparado a isso. Sim. A pessoa pode ter tudo na vida, pode pensar que tem tudo. As riquezas, a fama, a aparência, tudo isso. Mas se não tem Deus, a pessoa não tem nada. Exatamente. Absolutamente nada. É verdade, bicho. É mesmo isso. Entretanto, então vamos assim, acabar assim a nossa caminhada de hoje, né? Então, como que vê, cada caminhada é diferente e você também tem uma caminhada. E são as coisas que acontecem na nossa vida, que nós temos que tomar opções, temos que decidir coisas e à medida que nós vamos decidindo, nós vamos definir o nosso futuro e o caminho que nós vamos andar. E uma coisa que nós temos visto e hoje também, quando a pessoa toma a decisão certa, quando ele entra então nesse caminho que é o caminho de Deus, então aí a sua caminhada com Deus, você vai estar lá onde Deus está. E onde Deus está, você vai sentir esta paz, você vai sentir esta alegria, você vai estar bem. Agora, no momento que a pessoa ainda não escolheu este caminho e anda no seu próprio caminho, você até pode ser crente, você até pode pensar que vai à igreja, faz muitas coisas, mas se não está no lugar onde Deus lhe chama, se não está nesse lugar, você vai ser infeliz, você não vai sentir esta alegria. É como que eu estava a dizer, que acho interessante, né? Não está a dar o seu tudo que devia dar. Na verdade, está a dar o resto a Deus. É verdade. Então, nunca faça isto. Anda com Deus, faça a sua caminhada, seja focada e anda assim focada na Deus, porque Deus tem um plano para a sua vida que só você pode cumprir. E quando a pessoa entra nesse plano, Deus estando lá, a pessoa é a pessoa mais feliz deste mundo. Pode haver problemas, pode haver situações que a pessoa, pronto, tem que conquistar, mas todas essas coisas fazem que nós crescemos, que nós ganhamos experiências e que nós depois podemos ajudar outras pessoas melhor. E isso vai nos moldar sempre para melhor. Porque no final da conta, Deus está conosco quando nós estamos no seu caminho, então tudo vai correr para melhor. Então, acabamos agora, então, sim, este programa, A Caminhada.